Olá, meu nome é Luciano Alves, fazem parte do meu grupo. Eu, Caio Soares, Paulo Vitor, Iveson Santos e Luiz Santana. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre petróleo e sobre a combustão. Quando se pensa em petróleo, o que vem à sua cabeça? Provavelmente vai vir o petróleo como combustível, principalmente por causa dos carros, que é bastante presente no nosso dia a dia. Certo, mas o que é um combustível? Combustível é toda aquela substância que através dela pode-se gerar energia, tanto energia térmica quanto energia luminosa. O petróleo ele gera energia térmica e a partir da energia térmica pode-se gerar tanto energia mecânica como energia elétrica. Por exemplo, nos carros, a energia elétrica. No processo, por exemplo, de ligar a luz, é energia elétrica. O avião que está passando aqui em cima, ele está passando também por causa da energia mecânica, que é um processo que o petróleo usa. Ok? Então aqui tem um exemplo bem legal do que é isso. A energia elétrica ele vai ser gerada através das termoelétricas, onde lá há um processo onde o petróleo ele gera energia elétrica. Mas o que é o petróleo em si? O petróleo em si ele é um líquido viscoso que é gerado através da decomposição de plantas e animais, dos resíduos dessas plantas e animais, através de milhares de muito tempo. Demora muito tempo para isso ser gerado, por isso que ele não é energia renovável. Mas na visão química, o petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos com diversas cadeias. E como ele tem diversas cadeias, ele também tem diversas moléculas, cada uma diferente de si. Por isso que através do petróleo pode ser gerado tantos produtos. Agora vamos pensar nas refinarias, como o petróleo é extraído e como ocorre esse processo de diferenciação dos produtos. Quando a gente pensa nas refinarias, vem aquela nossa visão da Petrobras, daquelas estruturas gigantes que ficam no meio do mar. E tá correto. Aqui eu vou estar mostrando mais ou menos os produtos que são gerados, né? E como ocorre. E agora eu vou estar mostrando mais ou menos como ocorre o processo e vou estar narrando. O petróleo começa a ser aquecido a 600 graus. E de 600 graus as moléculas começam a ser aquecidas porque é usado para ele ser refinado a destilação fracionada. Ok, nesse esquema aqui você vai estar vendo que ele vai resfriando o sistema. Quanto mais ele vai subindo, mais ele vai resfriando o sistema. Então, como podemos ver, essas bolinhas brancas representam as moléculas. Cada molécula dessa, ela possui um ponto de ebulição diferente. Ou seja, todas não vão parar ao mesmo tempo. Então, algumas vão subir e algumas vão ficar. Essas que vão ficar vão determinar certo produto e as que vão passar determinarão outro produto. A gente pode ver aqui que quando chega a 305 graus é gerado o óleo lubrificante e a parafina. Podemos também observar que ele tem mais de 17 carbonos e chega perto dos 305 graus. Depois, a 235 graus, começa a ser gerado o óleo diesel, com 13 a 17 carbonos a 285 graus. Ou seja, ele já se difere bastante do lubrificante e perde bastante carbono. Depois, nós temos o querosene, que também é um líquido muito inflamável, né? Ele tem de 11 a 12 carbonos, de 165 graus a 235, ou seja, nesse espaço de temperatura está sendo formado o querosene. Logo depois, nós encontramos a gasolina. A gasolina tem de 40 a 165 graus, tá entendendo? De 5 a 10 carbonos. Logo após, ele já está numa forma gasosa e tem o gás natural. O gás natural é aquele gás de cozinha, onde a gente usa para, por exemplo, apertar no botãozinho, vai começar a gerar o fogo para você cozinhar. Já o resíduo vai se tornar um asfalto natural, que é o Berto. Agora a Caio vai estar explicando outras propriedades. Eu sou o Caio, o Luciano um pouco falando aqui sobre como é a combustão e a geração de energia a partir do petróleo, né? A geração do petróleo, transformar ele em gasolina e tudo mais. Agora eu vou trazer um pouco como é que é essa parada de combustão e energia, apesar de que o Luciano já trouxe aqui um pouco. Busca-se, né, na verdade, atualmente, algumas melhores condições para poder transformar energia em energia sustentável. Então, para isso, um grande candidato é o álcool etílico, né? O etanol, C2H5OH. Esse álcool etílico, né? Esse etanol, ele é muito menos oxigênio é utilizado na molécula dele, né? Em relação ao octano e tudo mais. Então, considerando a quantidade de energia liberada de cada reação, né? A variação de entalpia, vemos que a combustão completa do octano libera 4 vezes mais energia do que o etanol. Vocês podem ver aqui nessa imagem que um dá menos 5.471, né, kJ por mol, e o outro é menos 1.368. É muito diferente
um do outro, essa variação. Para obter a mesma quantidade de energia com a queima do álcool, precisamos de 4 moléculas de etanol, que estequiometricamente reagiria com umas 12 moléculas de oxigênio. Assim, a eficiência de energética de cada um dos combustíveis é bastante semelhante nesse caso. Por que então dizemos que o álcool é uma fonte de energia mais limpa, certo? Bem, primeiramente, porque dificilmente a combustão completa ocorre na prática. O álcool, como já possui um oxigênio em sua estrutura, tem maior facilidade em sofrer combustão completa, liberando produtos mais limpos. Além disso, a combustão do etanol é possível manter um balanço de dióxido de carbono. A estrutura do álcool faz com que ele libere muito menos produtos sujos, né, em relação ao diesel e gasolina e tudo mais. Já de outro lado, né, eles também fazem uma balança do dióxido de carbono, né? A gente vai ver isso mais tarde, que é do gás de carbono e tudo mais, para vocês entenderem muito bem isso aqui. Bem, né? Em um você tem produtos mais limpos sendo liberados, certo? No caso do álcool, ele possui já oxigênio na sua estrutura, então é mais limpo em relação ao gasolina ou diesel. E além disso, né, ele, como aqui tem escrito, né, como aqui nós podemos ver também, como nós podemos entender, ele mantém um balanço de dióxido de carbono, que nós vamos ver daqui a pouco. Por outro lado, se a gente for pensar pela gasolina, ela tem muito mais impureza, incluindo enxofre, que quando você faz uma combustão de enxofre e tudo mais, né, durante a combustão, ele libera um ácido que acidifica a atmosfera. É o dióxido de enxofre, certo? Ele é que causa chuvas ácidas em alguns lugares, então é um problema bastante grave. Por isso que precisa-se, né, trocar, tem essa demanda. E o álcool, o etanol, em relação à gasolina, não tem nenhum enxofre, é zero enxofre, né, como eu podemos ver lá. Nesse sentido, é muito mais limpo também, certo? Como a gente pode ver aqui nessa pequena imagem, quando tem o enxofre que junta com oxigênio, forma o SO2, né, que é o dióxido de enxofre, aquele gás, aquela coisa ácida que suja e polui cada vez mais a atmosfera. Mas diante disso, vamos entender um pouco aquela questão do que é o balanço de dióxido de carbono que eu trouxe mais cedo, certo? A principal, primeiro, vamos pensar assim, certo? De onde é que vem o etanol, certo? A principal fonte é a cana-de-açúcar. É tirado da cana-de-açúcar seus açúcares, fibras, certo? Como carboidrato e tudo mais. Retira-se essas coisas, levam, certo? Como se o esfregador aqui fosse, a cana-de-açúcar leva para um lugar, fermenta, e as bactérias fermentam isso, metabolizam o etanol, certo? O álcool. Pega-se esse álcool e ele é o combustível. Esse álcool, como combustível, ele, nesse sentido, quando você queima ele, certo? O álcool, e libera algum pouco de CO2, na verdade você está devolvendo o CO2 para a atmosfera, o gás carbônico para a atmosfera. Por que disso? Vamos pensar na cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, certo? Tranquila. Tá lá, certo? Exposta à luz, recebendo água. E conforme o tempo passa, ela realiza a fotossíntese. A fotossíntese nada mais é do que pegar o gás carbônico, juntar com a água e a luz e transformar em carboidrato, energia para ela, mais oxigênio, certo? Tem aqui uma imagem que mostra essa reação de fotossíntese para vocês entenderem. Junta o CO2, que é o gás carbônico, né? Pega o H2O, a água, junta com luz e gera carboidrato para a planta, energia, e oxigênio. Desta maneira, quando queimamos o etanol, né, quando a gente queima ele, estamos simplesmente devolvendo à atmosfera aquele CO2 que gerou carboidrato mais oxigênio, aquela energia. Então tem esse balanço, certo? Permanece constante a quantidade de oxigênio na atmosfera. Diferente da gasolina e diesel, né? Que quando você queima, você na verdade está botando na atmosfera mais gás carbônico. Por quê? Né? Se você pensar, eles vêm de combustíveis fósseis, de milhões de anos atrás, certo? Muitos anos atrás. Esses milhões de anos atrás, tinha uma quantidade muito grande de gás carbônico. Até porque que não existiam muitos seres humanos andando por aí, né? Naquela época. Mas conforme o tempo foi passando, o ser humano voltou a existir, então admite-se,
né, admitido que essa quantidade de gás carbônico é boa para o ser humano sobreviver. Se você pega aquele fóssil antigo de milhões de anos atrás e queima, você nada mais está do que devolvendo à natureza um gás carbônico de milhões de anos atrás. Então você está adicionando gás carbônico à natureza, aumentando efeito estufa, a temperatura da Terra, o aquecimento global e tudo mais, o que é um problema grave para o planeta por inteiro. Por isso que o etanol, nesse sentido, ele é muito mais interessante do que o gasolina ou diesel, certo? E para nós entendermos por final, certo, uma última coisa que eu queria trazer para vocês aqui é um pouco sobre biomassa, certo? O que é a biomassa? Bem, os combustíveis de biomassa é quando você tem resíduos agrícolas, resíduos de plantas e madeira são colhidos e cujo objetivo com esses resíduos é nada mais, nada menos do que queimar e gerar energia. Então, vemos que a biomassa são combustíveis muito mais atraentes para a produção de eletricidade e para o setor de transportes, devido à sua disponibilidade e custo competitivo. O fato de ser uma fonte renovável de energia é bem mais agradável ao ambiente. É bem mais agradável no sentido de que você renova muito mais rápido do que, por exemplo, o petróleo, que é milhões de anos para gerar, e você simplesmente recolhe resíduos da natureza. Então é muito mais fácil de se usar e muito mais interessante do que a gasolina nesse sentido. É bem novo e bem muito, sabe, curioso como isso vem sendo utilizado na medida que você pega aquele resíduo, né, que seria o lixo, queima e gera energia para o transporte e tudo mais. O que faz ele tão sustentável é que ele emite pouco SO2, né, que é aquele dióxido de enxofre, aquilo que é ácido. Emite muito pouco mesmo, assim. Se você pegasse uma relação com gás carbônico, é quase nada, é praticamente nada. É como se os combustíveis fósseis gerassem muito mais esses SO2, é muito mais enxofre do que a biomassa, de fato. Além disso, a biomassa, né, ela, se for obtida de limpeza, de floresta, seu aproveitamento energético contribui igualmente para a diminuição dos fogos florestais, porque se você agora está começando a limpar a natureza e gerar energia com isso, quando você queima a floresta, você está agora também gerando energia. Você não precisa mais ficar queimando a floresta. Você pode pegar aquele lixo que tem por ali e gerar energia com ele, que vai ser melhor para você. Então ele traz esse bônus a mais. Então é uma coisa realmente muito interessante que vem acontecendo, né, que vem sendo estudado e que a química explica muito bem a partir dessas reações e tudo mais. A combustão da biomassa para a produção de energia permite também reduzir a emissão de CO2, né, o gás carbônico, relativamente ao uso de combustíveis fósseis, né, petróleo e tudo mais. Dado que seu tempo de regeneração é pequeno, como eu falei, né, ele regenera bem mais rápido, então a emissão de CO2 é bem menor, né, nesse sentido assim, porque você vai queimar uma coisa também já é da natureza, então não é bem um equilíbrio, né, como a cana-de-açúcar, o etanol e tudo mais, mas realmente ajuda muito mais a limpar e deixar uma natureza muito mais limpa e melhor, transformando um futuro melhor para os seus netos e filhos e tudo mais. E era isso que eu queria trazer aqui, junto do Luciano, né, além da nossa equipe por trás e tudo mais, sobre energia, combustão, certo? E essas suas reações químicas, como elas ocorrem. Muito obrigado, meu nome é Caio Soares, é isso.